Olá, o nosso programa está de volta. O Eclésia continua a reflexão desde a semana anterior sobre a visita do Papa Francisco no Brasil e a relação dele com todos os jovens que se fizeram presente, bem como os desafios que ficaram para a igreja daqui para frente e os encaminhamentos que serão feitos no sentido de como a igreja pode caminhar melhor, como a nossa pastoral pode se desenvolver diante das falas e dos desafios que o Papa nos propõe. E hoje o nosso convidado é o Padre Carlos Nascimento, aqui da Arquidiocese de Campinas, que nos ajuda a compreender melhor os posicionamentos do Papa e a direção que nós vamos tomar. E o programa de hoje conta também com a sua participação. Nós já recebemos alguns e-mails, mas queremos que você entre em contato conosco. Por favor, escreva ou ligue aqui para a gente, envie a sua pergunta, será uma alegria, um prazer poder respondê-la. Quem deseja ser sócio novo, olha, nós temos um prêmio especial. É um livro do Papa Francisco, e que conta a trajetória da vida dele desde a infância, relata alguns fatos da família, até hoje a sua história como Papa, e esse início da caminhada dele como Papa, bem como um CD com alguns hinos da JMJ que já aconteceram. Para todos vocês que participaram, o prêmio é uma música com o melhor dos cantores católicos que evangelizam, que realizam a missão, o anúncio do evangelho através da música. Então ligue e participe aqui conosco. E agora nós vamos ver um VT sobre a visita do Papa Francisco no Hospital São Francisco, no Rio de Janeiro, que desempenha todo um trabalho com dependentes químicos. Inclusive, a Pastoral da Sobriedade está aliada a esse projeto. E vamos perceber por onde se encaminhou a fala do Papa com relação também à dependência química. Acompanhe. O jovem Francisco abandona riquezas e comodidades para fazer-se pobre no meio dos pobres. Entende que não são as coisas, o ter, os ídolos do mundo, a verdadeira riqueza, e que esses não dão verdadeira alegria, mas sim seguir a Cristo e servir aos demais. Mas talvez seja menos conhecido o momento em que tudo isto se tornou concreto na sua vida. Foi quando abraçou um leproso. Aquele irmão sofredor foi mediador de luz para São Francisco de Assis. Porque em cada irmão e irmã em dificuldades, nós abraçamos a carne sofredora de Cristo. Hoje, neste lugar de luta contra a dependência química, quero abraçar a cada e a cada uma de vocês, vocês que são carne de Cristo, e pedir a Deus que encha de sentido e de esperança segura o caminho de vocês e também o meu. Abraçar. Precisamos todos de aprender a abraçar quem passa necessidade, como fez São Francisco. Há tantas situações no Brasil e no mundo que reclamam atenção, cuidado, amor, como a luta contra a dependência química. Frequentemente, porém, nas nossas sociedades, o que prevalece é o egoísmo. São tantos os mercadores de morte que seguem a lógica do poder e do dinheiro, a todo custo. A jaga do tráfico de drogas que favorece a violência e que semeia a dor e a morte, exige da inteira sociedade um ato de coragem. Não é deixando livre o uso das drogas, como se discute em várias partes da América Latina, que se conseguirá reduzir a difusão e a influência da dependência química. É necessário enfrentar os problemas que estão na raiz do uso das drogas, promovendo uma maior justiça, educando os jovens para os valores que constroem a vida comum, acompanhando quem está em dificuldade
e dando esperança no futuro. Precisamos todos de olhar a outro com os olhos de amor de Cristo, aprender a abraçar quem passa necessidade para expressar solidariedade, afeto e amor. Mas abraçar não é suficiente. Estendamos a mão a quem vive em dificuldade, a quem caiu na escuridão e da dependência, talvez sem saber como. E digamos-lhe, você pode se levantar, pode subir. É exigente, mas é possível se você o quiser. Queridos amigos, queria dizer a cada um de vocês, mas sobretudo a tantas outras pessoas que ainda não tiveram a coragem de empreender o mesmo caminho de vocês. Você é o protagonista da sua vida. Esta é a condição imprescindível. Você encontrará a mão estendida de quem quer lhe ajudar, mas ninguém pode fazer a sua vida no seu lugar. Mas vocês nunca estão sozinhos. A igreja e muitas pessoas estão solidárias com vocês. Olhem para frente com confiança. A travessia é longa e cansativa, mas olhem para frente. Existe um futuro certo que se coloca numa perspectiva diferente relativamente às propostas ilusórias dos ídolos do mundo, mas que dá novo impulso e nova força à vida de todos os dias. A vocês todos quero repetir: não deixem que les roubem a esperança. Não deixem que os roubem a esperança. Mas digo também, não roubemos a esperança. Pelo contrário, tornémonos todos portadores de esperança. Sejamos portadores da esperança, não é, Padre Carlos? E não nos deixemos guiar pelos mercadores da morte. O que seriam esses mercadores da morte? Nós vemos aqui um conjunto de coisas que o Santo Padre coloca, que oferecem, por exemplo, essas questões da droga, essas questões do tráfico também, de muitas coisas, tráfico de gente, tráfico de órgãos. Então nós vemos aí uma proposta muito grande oferecida, esse mercado. Lembra que é algo que você pode escolher. E às vezes a gente vai escolhendo por comodidade, vai escolhendo pela questão do próprio dinheiro, vai escolhendo até por a identificação. Uma proposta parece bastante interessante e eu acabo assumindo-a como minha também. Então, estes oferecem muitas coisas e às vezes a gente vai pegando como uma ideia boa, mas na verdade tem um contexto ruim e um resultado pior ainda. E enquanto nós víamos o VT, nós recebemos algumas participações aqui no programa Eclésia, da Glória Cerqueira Marques Severini, de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Obrigada pelo seu e-mail, pela sua participação. Do Nailton Pereira dos Santos, da Vitória da Conquista na Bahia, Padre. Longe, não é? Olha aí a nossa transmissão chegando no Brasil todo. E a Marlene Ferreira Nunes, de Santa Bárbara do Oeste. E um dos telespectadores perguntou o seguinte, Padre. Quando o Papa Francisco fala, não é deixando livre o uso das drogas que a superação da dependência ocorrerá. É uma afirmação categórica sobre a não legalização do uso das drogas, porque nós sabemos que agora, recentemente, o Uruguai, o vizinho da Argentina, aí, país do Papa, legalizou o uso da droga, inclusive o plantio. É o posicionamento da Igreja nas palavras do Papa sobre isso? Exatamente, porque justamente o Santo Padre está indicando, tanto é que não só indicando, ele falou claramente que a gente tem que ir na raiz da questão. Porque legalizar a droga não resolve a questão, porque a questão não é esta. A questão é mais profunda. E o Santo Padre coloca que a gente deve ir naquilo que é importante.
Então, a gente ficar discutindo se deve ou não deve legalizar a droga, se deve ou não deve isto ou aquilo, não resolve a questão. Esse não é o foco principal. O foco principal é a gente ir no problema. E há muitos problemas que causam a droga, que levam as pessoas à droga. E a isto ele falou com muita propriedade. Este nós devemos tratar, este nós devemos cuidar, este nós devemos ter atenção. Tanto é que ele coloca, há muitos problemas sociais. Sim, mas e daí? O que nós fazemos de concreto? Apenas constatamos? Isso não é suficiente, nada acontece. Mas se há uma mudança realmente profunda, e se essa mudança acontecer, a legalização não precisa nem ser mais comentada, porque se foi na raiz e se resolveu o problema lá, então a busca pela droga passa a ser desnecessária, porque o objetivo foi atingido. Está certo. E ele fala que em cada irmão em dificuldade, nós abraçamos a carne sofredora de Cristo. Isso tem um peso, um comprometimento com o outro muito grande. É possível viver isso numa sociedade como a nossa que prega um pouco cada um por si, Deus por todos, padre? Tanto é que ele fala desse assunto neste local. Justamente nós temos aí um testemunho de pessoas ajudando pessoas a mudarem. Então nós vemos aí que ele chama o Santo Padre de protagonistas, ou seja, eles são pessoas que vão ajudar outros, se eles fizerem o caminho bem feito. E o Santo Padre destaca, olha, não é fácil, mas é possível. É necessário que eles façam isso, porque é justamente isso que chama outros também a poderem seguir o mesmo caminho. E o caminho é árduo, mas é possível. E ele mostra também que a gente não deve deixar de ter esperança. Portanto, é possível. E nós vemos muitas pessoas ajudando pessoas. Então, quer dizer que já tem muitas ações concretas acontecendo. Já tem muitas pessoas sendo tiradas de várias situações, não só da droga, mas também da ausência de muitos outros elementos. Inclusive, a igreja é protagonista de muitos trabalhos, né, de recuperação de dependência química. Por exemplo, a Pastoral da Sobriedade, que hoje exerce um trabalho no Brasil todo e na África, está iniciando, com essa proposta dos 12 passos de conscientizar, de levar a pessoa a uma recuperação plena, não é? Exatamente. Nós vemos também das prisões, nós vemos também das crianças abandonadas, das crianças desnutridas. Então, há muitos trabalhos sendo realizados. Então, pessoas ajudando pessoas a recuperarem a esperança, portanto, retomarem de novo um sentido para a sua vida, e também de dar esperança aos outros, ou seja, é possível sair dessa situação, então eu vou tentar também. Muito bem. E você que está em casa, o que você acha sobre isso? Você acha que é por aí o caminho? Como é que ficam as questões das drogas que atingem a todos nós de uma maneira ou de outra? E as demais questões da sociedade em que nós cristãos estamos inseridos? Nós recebemos mais e-mails aqui, agradecemos a participação da Zilda Siqueira, de Jaguariúna, São Paulo, também da Geni dos Santos Bisotto, ela é de Jaguariúna, São Paulo também, e da Maria de Lourdes Santana, de Itajuba. E agora nós pedimos para cada um de vocês a ligar, escrever aqui para a TV Século XXI, para a Rede Século XXI, porque nós temos prêmios para aqueles que querem se tornar sócios da nossa TV, nos ajudar no processo de evangelização. Nós temos um livro do Papa contando um pouco a trajetória dele e um CD com diversas músicas da JMJ dos hinos. E para todos os que participarem, um CD com o melhor da música católica. E a Terezinha de Fátima Poente de Campinas, ela parabeniza o nosso programa e as explicações do Padre Carlos estão ótimas. Muito obrigada pela participação. Nós vamos acompanhar um VT da vigília também, em que o Santo Padre fala da acolhida que nós devemos ter para com as pessoas. E com certeza também para com as pessoas em situação de dependência e recuperação. Vamos acompanhar. El campo como obra de construcción. Acá estamos viendo cómo se ha construido esto aquí.
Se empezaron a mover los muchachos, las chicas, movieron y construyeron una iglesia. Cuando nuestro corazón es una tierra buena que recibe la palabra de Dios, cuando se suda la camiseta tratando de vivir como cristianos, experimentamos algo grande. Nunca estamos solos. Formamos parte de una familia de hermanos que recorren el mismo camino. Somos parte de la iglesia. Estos muchachos, estas chicas, no estaban solos. En conjunto hicieron un camino y construyeron la iglesia. En conjunto hicieron lo de San Francisco. Construir, reparar la iglesia. Les pregunto, ¿quieren construir la iglesia? ¿Se animan? ¿Y mañana se van a olvidar de este sí que dijeron? Así me gusta. Somos parte de la iglesia. Más aún, nos convertimos en constructores de la iglesia y protagonistas de la historia. Chicos y chicas, por favor, no se metan en la cola de la historia, sean protagonistas, jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Jueguenla adelante siempre. San Pedro nos dice que somos piedras vivas que forman una casa espiritual. Y miramos este palco, vemos que tiene forma de una iglesia construida con piedras vivas. En la iglesia de Jesús, las piedras vivas somos nosotros. Y Jesús nos pide que edifiquemos su iglesia. Cada uno de nosotros es una piedra viva, es un pedacito de la construcción. Y si falta ese pedacito, cuando viene la lluvia, entra la gotera y se mete el agua dentro de la casa. Cada pedacito vivo tiene que cuidar la unidad y la seguridad de la iglesia. Y no construir una pequeña capilla donde solo cabe un grupito de personas. Jesús nos pide que su iglesia sea tan grande que pueda alojar a toda la humanidad, que sea la casa de todos. Jesús me dice a mí, a vos, a cada uno, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Esta tarde respondámosle, sí, Señor, también yo quiero ser una piedra viva. Juntos queremos construir la iglesia de Jesús. Quiero ir y ser constructor de la iglesia de Cristo. ¿Se animan a repetirlo? Quiero ir y ser constructor de la iglesia de Cristo. A ver ahora. ¿Quién? Después van a pensar, esto que dijeron juntos. Queremos sim ir e sermos construtores dessa igreja, mas ele fala o tempo todo de uma igreja aberta, de uma igreja que acolhe. Anteriormente, quando falávamos dos dependentes, uma igreja que abraça, que está junto. A nossa igreja, Padre, atualmente, ela é uma igreja aberta, que acolhe não apenas ao grupo que está ali, mas também a quem tem sede, quem procura. Lembra que o Santo Padre está colocando uma proposta para toda a igreja, ou seja, que ela continue a sua missão, né, de acolher, de abraçar todos esses que estão buscando um lugar e aqueles que já estão dentro da igreja. Porque ele coloca muito bem, de uma forma muito delicada, que é a questão dos tijolos. Quando ele diz assim, olha, cada tijolo, ou seja, cada pessoa tem que fazer a sua parte com a unidade. Porque justamente a unidade que dá a solidez da casa ou da igreja. Então, mostrando que justamente isto só vai acontecer, esta acolhida, se cada um fizer sua parte, mas pensando no conjunto. Como ele também disse, olha, eu posso fazer uma igrejinha à parte, que cabe só os meus. Então, ela acaba sendo um tijolinho pequeno, uma igrejinha pequena. Quando a gente abre para acolher,
mas a gente tem que pensar na unidade. Então, ele nos convida a uma unidade. A acolhida só acontece quando cada um faz uma parte, só que pensando que essa parte vai fazer parte do todo. E isso é importante, porque às vezes a gente fica lá na nossa capela, ou lá na nossa comunidade eclesial de base, ou lá na nossa situação do nosso bairro, a gente diz assim, mas o que adianta eu fazer alguma coisa? Não, eu sou este tijolo que nesta parede grande que é a igreja, faço muita diferença. Mesmo que eu não seja conhecido por ninguém, mesmo que ninguém saiba quem eu sou, mas aquilo que eu estou fazendo está marcando as pessoas que estão indo lá. Está certo, nós vamos para um rápido intervalo e deixamos uma reflexão. O Padre Francisco falou numa entrevista especial que ele deu que ele não gosta de jovens que não protestam, para ele não serve. E convocou toda a juventude, toda a igreja para que nós possamos sair de dentro da igreja e ir para o mundo. Nós estamos disponíveis a essa missão? Nós voltamos daqui a pouco. Vou falar um pouco